é o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, Marcos capítulo 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas eruditos, exegetas das Escrituras. Eles tinham vindo de Jerusalém, a capital desse saber. E vendo eles que alguns dos discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, portanto, com as mãos impuras, segundo a interpretação dos fariseus e dos maiorais da religião, porque os fariseus, bem como todos os judeus radicais do judaísmo, observando a tradição dos seus anciãos e rabinos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Porque quando voltam, por exemplo, das praças, não comem sem se aspergirem, fazendo purificação de si mesmos, tirando a contaminação do povo, da rua, da praça. E há muitas outras coisas que eles receberam para observar, como a lavagem dos copos, dos jarros, dos vasos de metal e até das camas, com regularidade, para limpá-las de contaminações da carne. Eles, esses fariseus e acadêmicos religiosos que tinham vindo de Jerusalém, interpelaram, portanto, a Jesus, perguntando: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos nossos anciãos, dos nossos ensinadores, dos nossos doutrinadores, mas ao contrário comem com as mãos por lavar? Por quê? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, pois Isaías disse acerca do Espírito que vos possui, aonde quer que esse Espírito se reproduza. Este povo honra-me com os lábios, mas só da boca para fora. Mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Que horrível! Porque jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição, a observância dos vossos anciãos e o que quer que seja o ensino contemporâneo desses fabricantes de observações humanas impostas ao povo e aceitas pela maioria. Pois Moisés disse, dando um mandamento de Deus, que continua em vigência, porque é mandamento da prática do amor, e tudo que seja expressão do amor está em vigência. E Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, papai, mamãe, aquilo que vós poderíeis aproveitar financeira e economicamente de mim, é corbã, ou seja, eu tomei um voto acerca do que eu daria a vocês, doando
o que eu deveria dar a vocês, para ajudar a vocês, eu transformei isso num pacto de oferta ao Senhor. Então eu digo a vocês, Jesus afirma, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando o mandamento de Deus, o mandamento do amor, honra teu pai e tua mãe, por causa da vossa tradição, da vossa doutrinação. Sim, coisas que vós mesmos criastes e transmitistes como se fosse mandamento de Deus e não é. E assim fazeis muitas coisas semelhantes, ensinando as pessoas a não observarem o mandamento do amor, para que vocês tirem proveito das expressões do fanatismo e do egoísmo humano, ao invés de promoverem a solidariedade de filhos para com os pais. Jesus, portanto, convocou a multidão depois dessa conversa, chamou todos e disse: ouvi-me e entendei. E todos o olharam, e os fariseus e os escribas de Jerusalém presentes também entre eles. E Jesus disse: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, porque o corpo é do homem, mas o homem não é o corpo. Se tal coisa contaminar vindo de fora, contaminará o corpo, não contaminará o homem não é o corpo é do homem, o homem é espírito. Portanto, é o que sai do homem o que contamina o homem, não o que entra pela boca, é o que sai. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, entenda. Quando Jesus entrou em casa, deixando a multidão pensando, os seus discípulos o interrogaram acerca do que ele dissera, da parábola que ele proferira. Então Jesus lhes disse: assim nem vocês podem entender, assim vós também não entendeis, não compreendeis ainda, que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque o homem é espírito, e o que vem de fora não lhe entra no coração, mas no ventre, no corpo, e sai para um lugar escuso. O corpo é do homem, o homem não é o corpo. O que vem de fora não contamina o espírito. O que contamina o espírito é o que é produzido no coração. Mas assim dizendo, Jesus desmistificou a interpretação judaica que fazia com que houvesse alimentos puros e alimentos impuros para serem comidos, e considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, entendam, para sempre. Porque de dentro do coração, do espírito dos homens, da mente, é que são formados e procedem os maus desígnios. A prostituição não está na esquina, está no coração. Os furtos estão no coração. Os homicídios começam no coração. Os adultérios são concebidos no coração. A avareza habita o coração. As malícias têm no coração o seu laboratório. O dolo nasce do coração. A lascívia emana do coração. A inveja é manifestação do coração humano, assim como a blasfêmia, a soberba e todo tipo de loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, porque o homem não é o corpo é do homem. O homem é espírito. Por isso essas coisas é que contaminam o homem, somente elas. Levantando-se, partiu Jesus dali
para as terras de Tiro e Sidom, fora da fronteira de Israel, portanto um lugar considerado pela religião judaica como um lugar contaminado, impuro, especialmente porque no passado lá houvera o rei de Tiro, que na profecia de Ezequiel se transformou num arquétipo de uma figura maligna, luciferiana ao extremo. Para lá foi que Jesus foi depois dessa conversa de pureza, de impureza, de contaminação e de não contaminação. Ele já estava vindo de muitas situações consideradas impuras. Ele foi ao cemitério de Gadara, em Gerasa, libertou o homem que tinha e tivera a legião de demônios, atravessaram o mar, fora tocado por uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico e não foi se purificar, antes a curou. Entrou na casa de Jairo e tocou no corpo de uma menina morta, dizendo Talita cumi, e não foi lavar-se, porque de fato ele não precisava purificar-se de nada. Para um judeu, quem quer que tocasse num corpo morto tinha que se purificar, mas aquele que traz a morte, da morte, traz a menina à vida, a traz purificada para ser. Tudo que ele fez até aqui é contrário à lei das purificações religiosas. E agora, levantando-se dali, depois dessa conversa, partiu para as terras da impureza de Tiro e Sidom, para a geografia luciferiana. E tendo entrado numa casa, foi lá para descansar. Queria que ninguém o soubesse. No entanto, nem lá pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava a Jesus que expelisse da sua filha o demônio que a possuía. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos de Israel, para os quais a princípio eu fui enviado, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, porque assim vocês são considerados como gentios em relação a Israel. A mulher, porém, ouvindo isso, respondeu a Jesus e disse: sim, Senhor, estou de acordo, mas eu também sei que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das criancinhas. Então o que cair de migalha de Israel, pode deixar cair. Eu sei que eu sou um cachorrinho, mas deixa eu comer as migalhinhas das crianças de Israel. Então Jesus lhe disse: ó mulher, por causa desta palavra, podes ir em paz. O demônio já saiu da tua filha. E voltando a mulher para sua casa, achou a menina sobre a cama, livre, pois o demônio a deixara. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi através de Sidom até o mar da Galileia, do outro lado, no território de Decápolis, aonde estava Gadara, Gerasa e uma quantidade grande de outras cidades, formando um distrito à parte, totalmente cheio de cultura greco-romana. Ele foi até lá. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, como frequentemente fazia quando podia, levou-o à parte e pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te.
Abriram-se-lhes os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e ele falava desembaraçadamente. Mas Jesus ordenou a todos os que viram o que aconteceu, que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira e diziam: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Este é o Evangelho de Carreirinha, para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.